clássica do átomo, sabe? Aquela que vemos em todo lugar, tipo um pequeno sistema solar, ela tem um problema fatal. Pela física do século XIX, essa estrutura deveria entrar em colapso, assim, numa fração de segundo. Mas, obviamente, isso não acontece. O universo é estável. Nós somos estáveis. Exato. Esse era o grande dilema. E a primeira pista para resolver isso, não veio da mecânica, mas de um lugar totalmente inesperado. A luz. Da luz. Da luz. Mais especificamente, das cores muito particulares que cada elemento químico emite quando é aquecido. As fontes que temos hoje de livros como Brady, Atkins e Russell nos levam por essa trilha de investigação que é basicamente uma história de detetive. Uma história de detetive, onde o crime é por que o universo não se desfaz. E a principal pista é um arco-íris. Ok, gostei. Vamos desvendar isso. O ponto de partida, como as nossas fontes mostram, é um experimento bem simples com um prisma. Se você passar luz branca, tipo luz do sol, por um prisma, o que sai do outro lado? Um espectro contínuo, um arco-íris perfeito, com todas as cores se misturando suavemente, do vermelho ao violeta. Isso, na verdade, não surpreendeu ninguém. A grande surpresa veio quando fizeram a mesma coisa, só que com a luz emitida por um gás de hidrogênio aquecido. E aí o resultado foi completamente diferente, né? Totalmente. Em vez daquele arco-íris completo, o que eles viram foi um fundo quase todo preto com só algumas linhas finas e brilhantes de cor. Uma linha vermelha aqui, uma azul esverdeada ali, umas violetas, cada uma numa posição exata. Precisamente. E quando repetiram o experimento com outros elementos, sei lá, hélio, mercúrio, o padrão mudava. Cada elemento tinha seu próprio conjunto único de linhas. Era como uma impressão digital de luz. Uma impressão digital. Isso foi uma revelação. A luz que os átomos emitiam não era aleatória. Ela continha um código. E o mais impressionante é que esse código não era só um padrão visual. Tinha matemática por trás. Um professor suíço, Johann Balmer, lá em 1885, olhou para as 4 linhas visíveis do hidrogênio e descobriu uma fórmula. E essa é a parte que me parece, assim, mágica. É o ponto de virada. A fórmula que o Balmer encontrou era surpreendentemente simples e previa a posição exata de cada linha. E o mais chocante era que a fórmula dependia de números inteiros, 2, 3, 4, 5. Não havia absolutamente nada na física clássica que pudesse explicar por que a natureza, no nível do átomo, parecia se importar tanto com números inteiros. É como descobrir que um planeta só pode orbitar a, 3, 4 ou 5 milhões de quilômetros do Sol, e nunca no meio. Exato. Não fazia o menor sentido. Então, peraí. A física clássica, que descreve planetas, bolas de bilhar, é toda sobre continuidade. As coisas podem ter qualquer energia, qualquer velocidade. E, de repente, essas linhas de luz estavam basicamente gritando que, dentro do átomo, as regras eram outras, que a energia ali só podia existir em pedaços, em valores específicos. Exatamente. Era uma contradição fundamental. E foi preciso uma mente muito corajosa para dar o próximo passo. Em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr olhou para esse quebra-cabeça e propôs algo radical. Ele disse essencialmente: e se a física clássica estiver simplesmente errada nessa escala? Então ele não tentou encaixar as observações nas regras que já existiam. Ele propôs mudar as regras do jogo. É isso! Que audácia! Pura audácia. Bohr postulou que a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Quantizada. Ou seja, ele só pode existir em certos níveis de energia fixos, como os degraus de uma escada. Ele não pode pairar entre 2 degraus. Ok, a analogia da escada é ótima. E para conectar isso com as linhas coloridas, ele usou uma ideia recente de Max Planck e Albert Einstein, a de que a própria luz também é quantizada. Ela vem em pacotes de energia chamados fótons. E a energia de cada fóton corresponde a uma cor específica, a uma frequência de luz específica. Perfeito. A conexão genial de Bohr foi essa. A linha vermelha no espectro do hidrogênio, por exemplo,
É a luz emitida quando um elétron salta de um degrau de energia mais alto, digamos o degrau 3, para um mais baixo, o degrau 2. Ah, entendi! A diferença de energia entre esses dois degraus é liberada como um único fóton de luz vermelha. O salto de outro degrau, do 4 para o 2, libera um fóton com mais energia, que a gente vê como a linha azul esverdeada. Entendi. Então a impressão digital não é uma propriedade da luz em si, mas um reflexo direto da estrutura de degraus de energia do átomo. É o átomo cantando só em notas muito específicas. E isso resolve o problema do colapso, né? Porque o elétron não pode espiralar para o núcleo, simplesmente não existem degraus intermediários para ele ocupar. Ele está preso naqueles níveis. Foi uma revolução. O modelo de Bohr explicava perfeitamente o espectro do hidrogênio. O átomo agora era estável e as impressões digitais faziam sentido, mas como toda grande teoria, ela abriu a porta para mistérios ainda mais profundos. O modelo de Bohr ainda imaginava o elétron como uma bolinha numa órbita circular, um degrau, e funcionava para o hidrogênio, que só tem um elétron, mas falhava miseravelmente para átomos mais complexos. Certo, então o modelo de Bohr salvou o átomo de hidrogênio, mas você disse que ele falhava nos outros. Onde exatamente estava o erro? A ideia de órbitas, mesmo que em degraus, ainda era o problema. Era exatamente o problema. A ideia de que o elétron é uma partícula minúscula, com uma posição e uma velocidade bem definidas, seguindo uma trajetória, ainda era um resquício da física clássica. A próxima revolução, a da mecânica quântica moderna, foi ainda mais estranha. E ela começou com uma declaração que, assim, parece ir contra a própria ideia de ciência. Nas fontes, Werner Heisenberg diz algo que parece quebrar a lógica. É fundamentalmente impossível saber a posição exata e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Isso não soa derrotista? Como se faz ciência sem medir as coisas com precisão? É uma pergunta excelente. O princípio da incerteza de Heisenberg não é sobre a limitação dos nossos instrumentos. É uma propriedade fundamental da natureza. É como dizer que um objeto não pode ser ao mesmo tempo totalmente vermelho e totalmente azul. A questão é que, no nível quântico, quanto mais precisamente você mede a posição de um elétron, mais incerta a velocidade dele se torna. E vice-versa. Você não pode ter os dois. E qual a consequência disso? Se não podemos saber onde ele está e para onde está indo, a ideia de uma órbita se desfaz completamente. Ela morre. Não existe trajetória. E se não existe trajetória, a mecânica quântica nos força a abandonar a imagem do elétron como uma bolinha e a adotar uma nova ideia, o orbital. Orbital, não órbita. Exato. E um orbital não é um caminho, é uma descrição matemática, uma nuvem de probabilidade. É uma região do espaço onde existe uma alta probabilidade de se encontrar o elétron. Isso significa que a ideia de um objeto, como a gente entende, uma coisa sólida, simplesmente não existe no nível do elétron. Ele é mais um potencial do que uma coisa. Ele não está num ponto específico daquela nuvem. Ele é a nuvem, espalhado por toda aquela região ao mesmo tempo. Uau! Isso é uma mudança de perspectiva gigantesca. É a essência da estranheza quântica. E essa natureza de onda difusa do elétron foi confirmada por outros cientistas como de Broglie e Schrödinger. Mas a história não para por aí, não. Havia outra propriedade bizarra do elétron esperando para ser descoberta. Ainda tem mais? Sim, a experiência de Stern-Gerlach, que também está ilustrada nas fontes, revelou isso. Eles dispararam um feixe de átomos de prata através de um campo magnético. A expectativa clássica era que os pequenos ímãs dos átomos se orientassem em todas as direções, criando uma mancha contínua no detector. Mas, em vez disso, o feixe se dividiu em apenas 2 pontos distintos. Apenas 2? De novo essa ideia de ou isso ou aquilo, sem meio termo. Exatamente. Isso mostrou que o elétron possui uma propriedade magnética intrínseca, que só pode ter 2 estados, que foram apelidados de spin para cima e spin para baixo. Mas spin é só um nome que deram para isso, certo? O elétron não está girando de verdade como um peão, ou está? Porque isso me parece voltar para a física clássica de bolinhas girando. Você está absolutamente certa. É uma analogia perigosa.
O elétron não está girando no sentido clássico. É uma propriedade quântica fundamental sem nenhum análogo no nosso mundo, assim como a carga ou a massa. Nós chamamos de spin, mas é só um nome para essa propriedade que é sempre para cima ou para baixo. Mais uma característica do mundo que é fundamentalmente quantizada. Ok, vamos recapitular. O elétron não está numa órbita, mas numa nuvem de probabilidade. Não podemos saber sua posição e velocidade ao mesmo tempo. E ele tem essa propriedade misteriosa chamada spin. Isso é tudo muito abstrato. Como é que os cientistas conseguem, sei lá, visualizar ou organizar esse zoológico de conceitos? As fontes têm umas imagens incríveis de formas, esferas, halteres. Essas formas são os orbitais. E para entendê-las, uma analogia que as fontes trazem é fantástica. A de uma corda de violão. Uma corda presa nas duas pontas não pode vibrar de qualquer jeito. Ela só pode vibrar em padrões específicos, chamados de ondas estacionárias. Certo, eu consigo visualizar isso. A corda inteira vibrando para cima e para baixo é o modo mais simples. Depois, tem o modo onde o meio fica parado, um nó, e as duas metades vibram em oposição. Depois com 2 nós, 3 nós, mas sempre um número inteiro. Não existe meio nó. Exatamente. A condição de estar preso nas duas pontas força a vibração a ser quantizada. Agora, pense no elétron. A natureza de onda dele está presa no átomo pela atração do núcleo. Assim como a corda do violão, a onda do elétron só pode existir nesses modos de vibração permitidos. E esses modos de vibração tridimensionais são o que chamamos de orbitais. Ah, então o orbital é como um modo de vibração para a onda do elétron e só certos modos são estáveis, são permitidos? Isso faz muito mais sentido. As formas dos orbitais, então, são como as formas dessas ondas estacionárias em 3D. É uma analogia perfeita. O orbital mais simples, o orbital S, corresponde ao modo de vibração mais fundamental. Ele é esférico, como uma onda pulsando uniformemente em todas as direções a partir do núcleo. O orbital 1S é só uma esfera. O 2S, que tem mais energia, é como a vibração seguinte da corda. Ele tem um nó. É uma esfera dentro de outra esfera, com uma superfície no meio onde a probabilidade de achar o elétron é zero. A imagem da casca de cebola que está em uma das fontes. E depois vem os orbitais P, com aquele formato de halter. Por que essa forma? Porque eles correspondem a um modo de vibração mais complexo, que tem um nó que passa pelo centro, pelo núcleo. A onda vibra de um lado do núcleo e do outro, mas nunca no próprio núcleo. E como vivemos num espaço de 3 dimensões, existem 3 maneiras de orientar esse padrão de haltere, ao longo do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Por isso temos 3 orbitais P. E os orbitais D são ainda mais complexos, com mais nós, parecendo trevos de 4 folhas. É uma galeria de formas cada vez mais estranhas, mas que seguem uma lógica matemática rigorosa. Uma lógica que é organizada por um conjunto de regras ou rótulos, chamados de números quânticos. Eles funcionam como o CEP, o endereço completo de cada elétron no átomo. Ok, então para organizar esse zoológico de formas, os cientistas criaram uma espécie de endereço para cada elétron. Como isso funciona? Pense nisso como especificar uma localização. O primeiro número, o número quântico principal, N, é como a cidade. Ele te diz o nível de energia geral, ou o quão longe do núcleo o elétron provavelmente está. N igual a 1, N igual a 2 e por aí vai. Certo. Cidade. E depois? Depois vem o número quântico azimutal. Esse é a rua. Ele define a forma do orbital. Um valor de L igual a 0 sempre significa uma rua esférica, um orbital S. Um valor de L igual a 1, uma rua em forma de halter, um orbital P. E assim por diante. Cidade, rua, N e L. Que mais? O número quântico magnético ML. Esse é o número da casa naquela rua. Ele especifica a orientação do orbital no espaço. Na rua P, por exemplo, existem 3 casas. Aqui aponta na direção X, aqui aponta na direção Y e aqui aponta na Z. E por último, imagino que entra o spin. Exatamente, o número quântico de spin MS.
É o último detalhe, o morador daquela casa específica está no estado para cima ou para baixo. E o princípio fundamental da química, o princípio de exclusão de Pauli, diz que cada elétron num átomo deve ter um endereço único. Não existem dois elétrons com o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando, a gente começou com um modelo planetário que, pelas leis da física, deveria ter se autodestruído, e terminamos num universo quântico onde tudo é probabilidade, degraus de energia e regras baseadas em números inteiros. O elétron não orbita, ele existe como uma onda estacionária numa nuvem de probabilidade chamada orbital. E tudo sobre esse orbital, energia, forma, orientação, é quantizado. E a chave que destrancou essa realidade completamente nova e bizarra foram aquelas simples e discretas linhas de cor num fundo preto. As impressões digitais atômicas que os cientistas do século XIX observaram sem conseguir explicar. Foi a luz que iluminou o caminho para dentro do átomo. Uma jornada em tanto, de um arco-íris para toda a estrutura da matéria. Sem dúvida. E as fontes que analisamos hoje nos dão um vislumbre fascinante de como esses orbitais se parecem e das regras que os governam. Isso nos deixa com um pensamento final para explorar. Se os átomos são fundamentalmente construídos a partir dessas nuvens de probabilidade difusas, que são na maior parte espaço vazio, governadas por regras que desafiam nosso senso comum, como é que elas se juntam para formar um mundo sólido e concreto que a gente pode tocar e ver? Como essa estranheza quântica, em escala, constrói a nossa realidade macroscópica.